iniciando um projeto fantástico, que é o Talk Show dos 70 anos da Educação Adventista aqui na cidade de Maringá, né? Eu não sei se vocês ouviram esse som maravilhoso desse piano, né? A cada episódio, serão 7, a cada episódio nós teremos um aluno ou um colaborador da instituição nos abrilhantando aí com uma mensagem linda que mexe com o nosso coração, né? A música tem um poder maravilhoso. Eu queria agradecer, né, a oportunidade e a confiança dos nossos patrocinadores para que esse projeto ganhasse todo esse corpo e a gente conseguisse executar. A gente tem pessoas nos bastidores por trás disso, né? Então eu agradeço a cada patrocinador, também agradeço ao apoio do Cinep, do Infantil. Obrigado porque vocês acreditaram e sonharam com a gente, tá bom? Esse é o primeiro episódio de 7. Fique ligado. Você vai ter grandes emoções, vai conhecer um pouquinho mais sobre a história dessa educação, de 2 escolas maravilhosas, né? E quero dizer para vocês que eu não estou sozinha nesse projeto. Tem uma companheira aqui ao meu lado e quero que ela se apresente, que dê as boas-vindas, uma pessoa muito especial. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Geisa, eu sou diretora da Escola Adventista de Maringá. A Escola Adventista está fazendo 25 anos este ano, faz parte desses 70 anos, né? E é um privilégio, né, prof, poder estar aqui, poder comemorar os 70 anos da Educação Adventista. Nós temos ali na nossa unidade, prof, hoje 515 alunos, estamos na nossa capacidade máxima, temos mais de 50 funcionários. Fazer parte dessa história é um privilégio, é uma grande bênção. Agradeço a vocês pelo convite, por estarmos aqui juntos nessa parceria e que Deus conduza esses episódios, que tem muita coisa boa vindo aí, vocês não podem perder. Que legal. E eu sou a professora Elisângela, sou diretora do Colégio Adventista da Zona 4, né? Somos escolas irmãs, né? Uma acabou gerando a outra, né, Geisa? É isso mesmo. Mas a parceria, ela é para a vida toda, né? Nós somos aí quase 2.000 alunos, né? Somando as 2 unidades aqui na cidade de Maringá. Temos uma trajetória que a gente quer contar para vocês. Talvez você seja aluno da instituição, talvez você já foi, talvez você nunca ouviu falar da educação adventista. Nesses 7 episódios, o seu coração vai ficar encantado e você vai querer conhecer essa escola. Mesmo que você não tenha filho, você vai querer nos visitar, né, Geisa? E vão ser todos muito bem-vindos, tá bom? E eu espero que você aproveite esses momentos a seguir. Vou apresentar o nosso convidado de hoje, que é uma grande responsabilidade poder apresentar ele, porque ele representa a nossa educação adventista aqui no sul do Brasil. Vou pedir licença para vocês mais uma vez, para eu poder ler o currículo dele, porque também é muito extenso. Então vamos lá. Hoje temos a alegria de receber alguém que representa muito para a nossa educação aqui no sul do Brasil, que é o professor Harrison. Ele é licenciado em matemática, com diversas pós-graduação em educação, estatística e teologia. E atualmente cursa Masterclass em estratégia, gestão e inovação. Com uma trajetória que começou em sala de aula como professor de matemática e física, ele assumiu funções de lideranças em diferentes colégios e, nos últimos anos, tem servido como gestor e líder da educação adventista em várias regiões do país. Natural de Poços de Caldas, Minas Gerais, casado com a Sandra Mara, pai de Laura e Pedro. Hoje, ele atua como líder da educação adventista na União Sul Brasileira. E mais uma vez é uma honra recebê-lo aqui para a nossa comemoração dos 70 anos da educação adventista aqui em Maringá. Olá, amigos. A honra é toda minha, professora Geisa. Obrigado pelo convite, professora Elisângela. É um prazer e um privilégio estar aqui com vocês. É muito gostoso ver o quanto a educação adventista tem crescido, né, nesses últimos anos aqui na cidade de Maringá, e tem sido uma grande bênção. Louvado seja Deus pelo trabalho de vocês à frente dessas unidades. E eu sei que Deus tem feito já um trabalho maravilhoso através de cada servidor dentro dessas escolas. E nós sabemos que Deus tem um propósito muito especial para as escolas adventistas aqui. Amém, que coisa boa, né? Professor Harrison, ela falou um pouquinho aí sobre o teu currículo, né? Mas nem sempre o currículo diz quem a gente é, né? Pois é. A gente sabe que você é um mineirinho que gosta de pão de queijo. Muito, né? muito. Então a gente queria que você contasse um pouquinho, prof, nas suas palavras,
palavras da sua trajetória. O seu currículo é importante, mas a tua experiência de vida, como você chegou na educação adventista? Você sonhou com isso? Foi obra do acaso? Deus te chamou, né? Como que aconteceu tudo isso? E por que você tá há tanto tempo aí, né? Trabalhar na educação adventista foi um grande presente de Deus para mim. Eu sou de Poços de Caldas, sou mineiro. Eu estudei na escola adventista até a 8ª série, né? A gente vai começando a denunciar a idade da gente. Mas era o que tinha na minha cidade até a 8ª série. Lá não havia ensino médio, então. E aí eu saí para estudar em outra escola. Uma cidade de interior de Minas Gerais. Então sou um menino do interior. E eu fui fazer matemática. Devido a uma N situações na vida, eu acabei indo para uma faculdade para fazer matemática. Meu sonho primeiro não era ser professor, eu sonhava em ser engenheiro civil. Mas Deus me encaminhou para fazer matemática, pensando que depois eu poderia entrar em engenharia civil. E eu lembro muito bem a primeira vez que eu entrei para dar aula. Na verdade, eu nem fui para dar aula, eu fui para fazer o estágio. Eu cheguei lá para fazer o estágio, o professor do estágio não foi. E não tinha o professor de matemática. A coordenadora da escola me chamou e falou assim: então, você veio aqui fazer o estágio? Hoje tá aqui o conteúdo. Escola sendo escola. Entra lá e vai. E aquele dia, quando eu saí da sala de aula, aquele primeiro dia, eu descobri que eu não seria engenheiro civil, que eu brinco que é o meu parque de diversões. Eu tinha achado o meu parque de diversões. Eu tinha descoberto ali o motivo de acordar todo dia de manhã e ir feliz pro trabalho. Desde ali, então, assim, a escola faz parte de maneira integral da vida, assim. Eu tenho, né, uma prima que morava em Curitiba, o esposo era pastor, e eles me perguntaram, na minha cidade a escola adventista havia fechado já, quando eu me formei. E eles, no ano de dezembro de 2005, eles chegaram para mim e falaram assim: você não gostaria de dar aula numa escola adventista? Tinha um projeto diferente de vida naquela época. E acabei que, eu vou, não, vamos lá, vim com a cabeça, trabalhava em outra situação lá na minha cidade, e falei, não, vou. E vim, me apaixonei pela realidade da escola, né? Como adventista, e você dar aula na escola, você começar uma aula, podendo conversar com os alunos, fazer um culto ali, embora que seja rápido, né? Uma meditação rápida, mas você poder abrir a Bíblia, ou poder ler meditação, conversar com os alunos, orar com eles, é algo transformador para a vida do professor. E isso me transformou. E foi ali assim que eu me apaixonei. E aí dali de 2006 assim, foi só educação adventista. Trabalhava em outras redes antes, mas dali para frente foi só educação adventista e foi um privilégio. Trabalhei nós chamamos de uniões, né, que cuidam de regiões. Trabalhei em 3 uniões diferentes do Brasil. Trabalhei aqui na União Sul, que cuida de 3 estados. Depois fui para o estado de São Paulo. Trabalhei no estado de São Paulo, que é uma outra união. Depois fui para a Alcob. Trabalhei na Alcob também lá e fiz o caminho de volta. Tive o privilégio de trabalhar com a professora Elisângela. Nós trabalhamos juntos no Mato Grosso, né? Que legal. Então nós trabalhamos juntos lá. E desde o ano passado eu tenho o privilégio de estar servindo aqui na União Sul. E é um grande desafio, uma bênção tremenda, né? Nós somos uma união nós estamos nos 3 estados. Somos em 74 unidades, com 3 internatos. Um pouco mais de 64 mil alunos, 64.122 a última vez. E Deus tem nos abençoado muito, é um privilégio, né? De tudo isso, que é uma história longa, eu digo que o meu principal ministério ainda não está na educação. O meu principal ministério chama Laura e Pedro, que são os meus meninos, são o amor da minha vida, junto com a esposa, com a Sandra, mas se compõem ali, né? Então, quando falo assim do meu currículo, meu principal ponto do currículo é minha casa, minha família, com certeza absoluta. E a educação é o trabalho, o ministério que Deus me deu e me proporcionou, assim. Que bênção, professor. E, na verdade, esse seu principal ministério reflete a sua liderança na União Sul, né? Quando a nossa família está em primeiro lugar, a gente consegue colocar os nossos colaboradores, toda a nossa equipe num nível diferente também, Isso mesmo. né? Então, a sua liderança tem sido um reflexo disso.
da família. Obrigado, Legal. amém. Prof, você falou um pouquinho aí sobre a União Sul Brasileira. Explica mais um pouquinho, porque talvez pra gente que tá dentro da mantenedora, que trabalhamos em rede, a gente entende o que é isso, né? Verdade. Mas explica um pouquinho aí pros os leigos, né, que estão aí ouvindo, o que é a União Sul, quais são os estados que ela atende, né? E qual é o cenário da educação adventista dentro dessa área que você lidera? Qual é o teu trabalho ali nesse local, né? Ah, legal. Bem, só para a gente dar um contexto rápido, a gente está aqui comemorando os 70 anos da educação adventista aqui em Maringá, né? Sim. Mas a educação adventista chega no Brasil no ano de 1896 e ela começa na cidade de Curitiba. O primeiro colégio adventista dentro do Brasil começa ali, é o Colégio Internacional lá na cidade de Curitiba, e aí a educação adventista começa a se expandir, né? Sai dali, vai a Gaspar Alto e depois vai crescendo nos seus diversos ambientes. E esse crescimento, para esse cuidado de gestão, a igreja adventista, ela vai se separando vai fazendo pequenas subdivisões, para que seja possível uma melhor administração local. Nisso nascem as associações. Associações, elas cuidam de um espaço menor, então está mais direto à realidade local. Então, por exemplo, nós aqui estamos dentro da Associação Norte Paranaense, né? Tem algumas cidades aqui em volta que estão dentro dessa associação. Aí a instituição adventista tem uma divisão um pouquinho maior, que cuida de um grupo um pouco maior. Então nós temos os diretores de escola, temos um departamental, que a gente chama de departamental de educação, que é a professora Vanessa aqui no nosso caso, que cuida desta região da Associação Norte, e depois nós temos as uniões, que no caso é onde eu estou, que cuida de mais 3 estados. Então eu sou responsável pela educação adventista de maneira direta dentro desses 3 estados, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Dentro destes 3 estados, nós estamos aí nessas 74 unidades, igual eu citei anteriormente. Então o nosso trabalho ali na União está na coordenação, na direção desses campos, nós chamamos de campos, né? Desses 9 campos que nós temos aqui dentro da nossa união. Professor, complementando isso que você partilhou com a gente aí, Aham. qual é a tua principal estratégia de trabalho e qual a tua meta para essa união, né? Para essa União Sul Brasileira, esses 3 estados? O que tem no teu coração, né? A gente tem ali as nossas estratégias na escola, né? O dia a dia da escola, mas a gente sabe que por trás disso existe alguém sonhando, né? E idealizando projetos, né? Nesse tempo que você chegou aí, claro que geralmente o primeiro ano é de observação, você ainda vai entender o contexto onde você está inserido, mas assim, qual é o teu sonho para esses 3 estados? Essa é uma pergunta muito interessante, porque quando a gente professora Elisângela, para pensar na educação, a educação tem aspectos que se subdividem dentro dela, né? Quando a gente olha para a educação adventista, nós temos um objetivo claro de formação de alunos. A gente usa o texto de formação de um aluno integral, né? É preparar ele emocionalmente, socialmente, pedagogicamente e espiritualmente, prepará-lo para a vida. Então, quando a gente fala de sonhos e metas da educação adventista, tudo gira em torno deste objetivo. Nós temos um objetivo claro, um sonho claro, que é formar cidadãos competentes para esse mundo. É formar o melhor advogado, o melhor médico, o melhor arquiteto, é formar bons cidadãos para esse mundo. Mas o nosso papel principal é que nós, como educação adventista, queremos que ele seja o melhor cidadão, mas nós também queremos que ele vislumbre e anseie o encontro com Jesus, que ele vislumbre e anseie o encontro com o céu, para passar a eternidade toda ao lado de Deus. Então, quando nós pensamos na educação adventista, as nossas metas, os nossos direcionamentos, eles estão compostos dentro desta área de pensamento, de uma formação integral. Então, pensando no aluno, nos objetivos, tudo vai girar nisso. Então, quando nós pensamos em projetos e sonhamos, preparando pessoas, as crianças, para serem os melhores profissionais, para serem cidadãos de bem, cidadãos éticos, morais, né? Mas também de pessoas que se preocupem em viver uma vida ao lado de Deus. Todos os projetos na educação adventista têm que estar interligados a isso. Se nós, em algum momento, perdermos isso de vista, nós perdemos o nosso propósito final. Então nós não temos os porquê ser. A educação adventista tem um propósito final. Por exemplo, matemática todas as escolas vão ter. Português todas as escolas vão ter. Mas nós entendemos que como educação nós precisamos oferecer mais. Então é por isso que é tão forte no nosso slogan os nossos princípios e os nossos valores.
porque nós queremos formar mais do que um profissional só. Nós queremos formar bons cidadãos e principalmente cidadãos que se preocupem em encontrar com Jesus. Então, quando a gente pensa na educação adventista, não tem como não pensar em princípios e valores sólidos e eternos, porque a formação dessa criança tem que fazer diferença para nós. Não é só mais um que vai para o mercado. Para nós um aluno nunca é mais um. Ele é sempre o aluno. Ele é um indivíduo único que Deus fez com uma identidade única. E nós olhamos assim. Então, todos os projetos que permeiam a educação, desde a Conferência Geral, que é quem cuida da educação adventista no mundo todo. Nós estamos presentes em mais de 120 países. Na nossa divisão, que é quem cuida de 8 países da América do Sul. Nós na União, a associação, as escolas, tudo é permeado para formar um cidadão para esse mundo, mas também um cidadão para o céu. Esta é a base da educação adventista. Esta é a base da educação adventista na União Sul, de maneira especial, que é que nós estamos. Legal, muita responsabilidade, né, Geisa? Muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo me emociona ouvir a história da educação adventista, a nossa história, porque ela começou em Curitiba, aqui pelo menos no Brasil, Sim. pequenininha, foi crescendo. Meia dúzia de alunos. O primeiro dia de aula foi 1º de julho de 1896, com meia dúzia de alunos. E olha o que nós somos hoje, né, professor? E eu acredito que muito desse crescimento se dá ao que você relatou aqui para nós, né? Qual é o nosso propósito? Qual é a nossa missão? Nós somos uma educação confessional, formamos os nossos alunos de forma integral e eu acredito que isso tem crescido não só aqui na União Sul, não só em Maringá, mas em todas as regiões do Brasil, devido a isso, né? Os Exato. princípios, os valores e essa formação integral que nós estamos ofertando e que é a nossa missão. Não é simplesmente um trabalho, né? A gente encara todo esse crescimento como uma missão e é um estilo de vida. A gente passa aquilo que a gente vive no dia a dia dentro das nossas escolas. E isso é maravilhoso de ouvir, de ver, né, e de presenciar dia a dia dentro da escola. Verdade. Né? E eu acredito que o senhor já acabou relatando um pouquinho a segunda pergunta, né, prof? Que nós falaríamos um pouquinho sobre essa educação integral. Então, que nós possamos continuar com esse propósito, né, de transformar a vida dos nossos alunos, não apenas ensiná-los no dia a dia as disciplinas que eles precisam, que faz parte de uma grade curricular, mas também transformar para a vida, né? Verdade. Para essa terra aí. Sabe, senhora Geisa, é interessante, né? Mas nós, como educação adventista, temos é muito difícil de ver o que eu vou falar, porque nós temos um projeto de rede de fato. Quando a gente está aqui, eu sou aqui com vocês, eu vou na escola de vocês, lá nós vamos ver a identidade visual da escola, a gente vai ver o projeto da escola como um todo, mas o projeto que está acontecendo na Zona 7, na Zona 4, vai ser o mesmo que se a gente sair daqui agora e for lá em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, Pelotas, lá embaixo, vai ser o mesmo. Se a gente for aqui em Santa Catarina, vai ser a mesma base. E o bonito disso, se você sair daqui da nossa união, eu estou falando da nossa união, mas agora eu saio daqui e eu vou pensar lá em Manaus, você vai encontrar a mesma identidade. Você sair daqui e você for no Espírito Santo, você vai encontrar a mesma identidade. A educação adventista trabalha de uma maneira, uma maneira que as escolas girem dentro de um projeto unificado, de um propósito unificado. É claro que tem a identidade da escola, tem a realidade da escola, a realidade de cada local. Mas nós trabalhamos de uma maneira em que esse esforço, esse acúmulo de esforço, é você pensando na sua escola, é você pensando na sua escola, é na associação pensando na associação, nós pensando, todo mundo voltado para o mesmo objetivo. A tendência é a gente conseguir melhores resultados e um caminho mais fácil também, porque nós estamos trabalhando todo mundo junto com o mesmo objetivo, né? Então a gente louva a Deus porque esse cuidado institucional nos faz ter essa identidade forte que é a educação adventista. É tão interessante, eu vou falar aqui, às vezes é até estranho, mas hoje a gente consegue andar pelas ruas e quando você vê algumas escolas, muitas escolas hoje falam assim, não, aqui você tem princípios e valores, que é uma fala que sempre foi nossa. Sim. Então, se há uma identificação tão grande, que agora até grandes redes estão usando os próprios slogans muito semelhantes ao que a gente usa, porque a gente entende a educação dessa maneira. Ô, prof,
nem tá no script aqui, né? Mas você entrou numa linha assim dessa questão da unidade, de estarmos todos estudando a mesma coisa, fazendo as mesmas coisas, né? Ao mesmo tempo, claro que cada um com suas peculiaridades, as suas Sim. regionalidades, né? E cultura, mas ainda assim a gente tá na mesma linha. Prof, alguns pais, sempre, né, que a gente atende algum pai, as pessoas perguntam sobre o nosso material didático, né? Você acha que a gente ter um material didático contribui para essa unidade? Qual a importância disso, né? Em alguns momentos da minha trajetória na educação, né, enquanto gestora e tal, às vezes a gente atendia alguns pais, eu não gosto do material didático de vocês, eu acho que ele é fraco, né? Explica um pouquinho melhor, né? Você que está numa outra realidade, está fora desse contexto hoje, diretamente da escola, eu acho que você tem uma visão mais ampla, né, da importância de nós termos esse material próprio. Eu diria que um dos maiores ganhos que nós tivemos como educação adventista foi termos o nosso material didático. Nós temos uma grande editora, que é a Casa Publicadora Brasileira, a CPB, que nós chamamos, e que produz esse material didático. Eu diria que foi um dos maiores ganhos que nós tivemos nos últimos anos no que tange nossa educação. Eu vou falar um pouquinho, deixa eu tirar um pouquinho aqui o lado da União e vou para o lado do professor de matemática. Sim. Então, assim, eu trabalhei um bom tempo como professor, dando aula. A primeira coisa que a gente precisa entender é que não existe nenhum material, que contemple tudo o que precisa ser contemplado. Sim. Até porque muitas coisas que são contempladas dentro de uma aula estão dentro de uma necessidade da sala específica. Você trabalha com até um certo ponto aqui, até um certo ponto ali. Não é que você não vai trabalhar o conteúdo, mas você avança aqui, são detalhes. Cada turma vai responder de uma forma, né? Exatamente. Então, o primeiro ponto é esse. Quem faz a diferença de fato é o professor. É a pessoa do professor. A gente às vezes quer olhar para o material e pôr culpa no material disso ou daquilo, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu dei aula minha vida, não vou falar a vida toda, porque os últimos 5 anos de sala de aula foram com os materiais da educação adventista. Mas antes disso, eu dei aula com materiais de outras redes, e redes grandes. E eu tinha que complementar o material. Da mesma forma. Não, se não mais. Sim. Se não mais. É que a gente às vezes olha e fala do material, mas a gente esquece que não existe. Que é o material perfeito, o material completo, esse chama Bíblia. É isso aí. Esse chama Bíblia. Muito bom. É ali. Agora, se eu quero matemática, português, não existe. Eu nunca vi nenhum. E eu trabalhei, pelo menos em 2 redes que são, possivelmente estão nas maiores do Brasil. Eu trabalhei em 2 redes fora da educação adventista, que estão entre as maiores. E tinha que complementar material o tempo todo. Igualzinho tinha que fazer dentro da sala de aula na educação adventista. Então, o primeiro ponto é a gente entender de fato que o material didático, ele nos ajuda, ele é o norteador, tem que ser usado e tudo mais, mas nenhum deles vai conter tudo o que a gente precisa. Então, ele sempre vai haver a necessidade de complemento do professor. Senão, também nem haveria necessidade do professor, se a gente pensar nisso, né? Então, a gente precisa ter essa concepção. Agora, olha que interessante, nós somos uma educação confessional, igual foi dito aqui. Nós acreditamos num Deus criador. É muito ruim você pegar um material em que as coisas acontecem ao acaso. Eu não consigo conceber que nós aqui somos um ser muito complexo. O acaso para acontecer aqui, cientificamente falando, e aí cientificamente falando, é impossível de acontecer. Porque tem um índice matemático que fala da possibilidade do erro. Nós ultrapassamos isso absolutamente um número muito maior. Então, e aí se defende coisas que não tem defesa. Então, quando nós olhamos para o nosso material didático, nós vamos abordar esses temas, mas nós vamos também falar daquilo que nós acreditamos como instituição adventista. Eu não consigo entender que consiga ter um material mais completo que isso. Exato. Entende? Porque a gente abrange todas as coisas nesse sentido, os outros não. Então não tem como falar de um material que seja fraco, incompleto. A questão não é o material em si. Quando eu falo que uma das maiores bênçãos foi o material, por causa disso. Hoje nós temos um direcional para dentro das nossas salas de aula que abrangem aspectos que outros não abrangem.
Então, a bênção do material é algo que para mim foi um dos maiores passos que nós demos no ganho de educação adventista dos últimos anos. No contexto da educação, assim, o material didático se destaca demais para mim. Que bom. Porque eu penso na sala de aula. Sim. Por ter experimentado por lá, quando eu olho, então não consigo ver diferente. Ao trabalhar numa associação, eu também, quando eu fui diretor de escola, não conseguia ter uma concepção diferente, porque eu entendi o que estava acontecendo na sala. Numa associação foi a mesma coisa. Na união não tem como ser diferente, porque o que a gente oferece é muito mais do que se oferece lá fora, porque a gente oferece as duas visões. Lá fora não se oferece duas visões. E aqui dentro do nosso material, a gente já visualiza um ser integral. Exato. Né, professor? A gente já consegue trabalhar com o material didático todos esses princípios que a gente tem como vida e que a gente leva para a escola. E hoje ele já está além do dia a dia do professor e da escola no material didático também. E eu ainda digo uma coisa, Geisa, um dos papéis da educação é formar um ser pensante, um ser crítico, que saiba olhar as situações e saiba formular pensamentos, formular definições na sua vida. Se eu apresento para ele apenas alguma posição... Eu tô sendo parcial, né? O que eu estou oferecendo para ele tomar de decisão? Me entende? Na verdade, eu tô direcionando, né? Exato. Professor, Se eu a não ele a ofereço tomar uma as só duas, decisão. eu estou direcionando. E quando eu olho lá fora, e eu falo por experiência de quem viveu lá, só se oferece uma. O papel de formar o cidadão crítico, formar o cidadão completo, talvez fique um pouco manco, né? Então é uma coisa que a gente precisa analisar na hora que a gente pensa em educação. Eu penso como pai. Pensando como pai, eu preciso que meus filhos tenham as visões do mundo para eles poderem tomar as melhores decisões para a sua vida. Esse é o papel da educação, que começa inclusive dentro da minha casa, né? Então, quando eu tenho a possibilidade de apresentar as diversas áreas que aparecem, eu estou formando um cidadão que vai ser pensante, que vai poder formular pensamentos, formular teorias dele, formular suas suposições, e aí ele vai poder tomar decisões na sua vida com ambas as situações acontecendo. Quando eu ofereço uma só, eu não ofereço isso. Legal. Obrigado, prof, pelo esclarecimento, viu? Acho que às vezes essa é a dúvida de algumas pessoas, né? Que às vezes não expressam. Sim. Mas é importante você dar uma visão assim mais ampla de quem tá, né, fora do contexto, mas que não deixou de estar no contexto, né, enquanto professor. Gente, o bate-papo tá muito bom, né? A gente vai dar uma pausa para vocês verem o nosso quadro na Sala da Memória. Para você que está acompanhando já, esse quadro, ele tem o objetivo de mostrar pessoas que fizeram parte dos 70 anos dessa educação, alunos, funcionários, né, pais de alunos, e as histórias estão emocionantes, né, professora Geisa? Cada uma melhor do que a outra. Fique aí com o nosso quadro, daqui a pouquinho a gente volta. Olá, eu sou Elicimara e tenho 41 anos e faço parte da história do Colégio Adventista. Olá, meu nome é Rodrigo, também 41 anos. Na verdade, nos encontramos e nos conhecemos aqui no Colégio Adventista de Maringá. Bom, eu conheci o Colégio Adventista, na verdade, os meus pais, desde quando, né, eu nasci praticamente. Os meus pais sempre foram muito apoiadores da educação adventista. Então, a minha primeira escola foi a escola adventista. E assim, me formei, estudei a minha vida toda na escola adventista. Bom, meus pais não são adventistas, mas eles sempre procuraram uma educação com valores cristãos. E a escola adventista foi onde eles decidiram que minha educação seria realizada. E eu comecei no colégio adventista no pré 3, nesse colégio aqui, nessa escola. E fui até o 3º ano do ensino médio. E daí estudamos juntos da 5ª série, né, no 5º ano, no caso, até o ensino médio. E no 3º começamos a namorar, né, Rodrigo? E assim fizemos a nossa história. Cada um na sua faculdade, eu fiz odonto, o Rodrigo partiu para engenharia. Mas, enfim, começamos a namorar e se conhecemos aqui na escola adventista, no colégio. E hoje temos 2 filhas, a Elise e a Lauren, que também estudam aqui no colégio adventista. Exatamente, frutos do colégio adventista. Bom, uma lembrança muito boa que eu tenho da escola
é que sempre os monitores, a parte de coordenação, eram sempre muito acolhedores. Mas os professores que nós tivemos no nosso segundo grau, a professora Cleusa Manzotti, o João Ferro, eles apoiaram muito nas nossas excursões. E na excursão do terceirão, a nossa classe era uma classe muito esforçada, mas muitos não tinham condição financeira até para viajar. E esses professores, eles foram incríveis. A professora Cleusa levava todos os alunos para a gente aprender a fazer doce, materiais de limpeza, e cada um vender ali para conseguir viajar. E nós ficamos uma semana em Bonito, e foram todos os alunos, todo o terceirão. Nós fizemos uma excursão incrível e foi uma fase muito gostosa de união, e os professores se comprometeram, não só a Cleusa, o João Ferro, mas o Eliseu, o professor Júnior, Gutenberg, professores que deixaram uma marca muito legal e apoiando todos os alunos para a gente ser realmente uma equipe. Então isso foi uma parte muito marcante. O nosso terceirão, nosso segundo grau em si, foi uma família. A família do Colégio Adventista, foi muito legal. Verdade. E grandes amigos que nós temos até hoje, são amigos que nós construímos, são amizades que construímos aqui no Colégio Adventista. Então é um local onde temos um imenso carinho, porque a gente vê os frutos do Colégio Adventista até hoje. E o legal é que os filhos dos nossos colegas também estudam aqui. Então, foi só uma família que foi formada, né, uma amizade lá no passado, mas que perpetua até hoje. E agora os nossos filhos também são amigos. Isso é muito, muito legal. E assim, eu vejo graça muito ao esforço da escola que acolhe mesmo, né? Os professores, os coordenadores, o diretor na época, tudo. Então foi muito marcante essa parte na nossa vida, né? Verdade. O colégio aqui na cidade de Maringá, desde sempre, eu falo, porque há muitos anos atrás, né? Há mais de 20 anos ali, sempre atuou muito fortemente com a parte de cidadania. Nós tivemos uma vez, foi promovido pelo colégio, uma campanha de reciclagem. E foi tão interessante que foi lá no Parque de Exposição e foi feito roupas de reciclagem. E a cidade toda participou, todos os colégios. E foi muito interessante, porque o colégio teve essa ideia, todos os alunos se empenharam, foram roupas maravilhosas, tiveram prêmios por todo o Brasil, inclusive, foi levada essa campanha. E o colégio sempre se preocupando também com essa parte de cidadania. E interessante que, na época, os próprios alunos e alguns professores foram os modelos. E foi muito divertido. Então, a cidade sempre atuou, a escola sempre atuou na cidade como cheia de ideias e trazendo inovação também. Bom, um recado aí para as novas gerações, o pessoal que vai passar aqui pelo colégio ou que está cursando aqui o Colégio Adventista de Maringá, que aproveite a cada segundo de toda a vivência com os professores, com os colegas e principalmente da parte espiritual. O colégio, ele tem sido bênção na vida de muitas famílias, tem transformado muitas famílias e que ele possa transformar a família de todas as pessoas que passam aqui pelo Colégio Adventista de Maringá. Bom, essa foi a nossa história aqui pelo colégio e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Que momento especial! Poder ouvir relatos de pessoas que fizeram parte da história da educação adventista, que contribuíram com esse crescimento e que nos ajudam a entender a importância do nosso trabalho no dia a dia. Isso é legal, né, prof? Isso é muito legal, prof, porque eles fizeram parte em um determinado momento dessa história. Hoje nós estamos construindo essa história e daqui uns dias Serão outros outras virão. pessoas, é isso aí. E isso torna a educação adventista um lugar especial. E é bonito ver e ouvir todos esses relatos. E eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores por este momento, né? Gostaria de agradecer a Nativas, ao KFC, à UniCV, que estão contribuindo para que esse talk show, né,
para que a sala da memória pudesse acontecer aqui conosco. Mas vamos voltar, né, para o nosso convidado ilustre que está aqui para nos ajudar nesse momento, trazendo um pouquinho a história da educação adventista. Professor, a gente tem visto que a educação adventista no sul do Brasil, ela tem crescido muito. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e tem crescido por ser uma instituição confessional, por apresentar princípios, por apresentar valores. E como o senhor visualiza dentro desse cenário esse crescimento? Porque ele tem sido rápido, nos últimos anos tem crescido mais ainda, né? Na sua visão, por que isso tem acontecido? O que se dá esse crescimento? Essa é uma pergunta muito legal, assim, para a gente poder estudar, poder falar um pouquinho, né? Primeiro ponto desse crescimento é Deus. Nós não conseguimos visualizar que o crescimento da educação adventista, ou qualquer tipo de avanço dentro da educação adventista, não tenha a mão de Deus conduzindo. Esse é o grande ponto. E Deus, através da influência do seu Santo Espírito, tem usado pessoas, né, para fazerem a diferença, igual vocês, que estão aqui na ponta e fazem a diferença na unidade escolar de vocês. Se vocês pegarem a nossa história, por exemplo, vou pegar esses últimos 5 anos nós estamos falando de um crescimento aí de 5, 7 anos, de quase 30 mil alunos. É assustador, né? É muito grande, é muito grande. Mas é interessante porque o porquê do crescimento, assim, a gente se faz essa pergunta o tempo todo, porque a gente tem uma responsabilidade para com isso e de continuidade, né? E aí a gente olha assim o tanto que as escolas têm sido cuidadas. A gente tem um projeto institucional muito grande, muito forte, isso é fato. Mas quem faz a diferença de verdade são vocês ali nesse da frente. É cada uma das escolas, é cada professor dentro da sala de aula, é cada monitor, cada zelador, cada auxiliar. É esse grupo que faz a diferença. Quando a gente fala de crescimento, é Deus e gente. Pessoas que têm se colocado na mão de Deus e Deus tem feito maravilhas. É bem fato que Deus também, através dessas bênçãos, tem nos propiciado situações ímpares. Nós temos investido muito em estruturas para melhores condições de aprendizagem do aluno. Então, quando a gente fala em colégio, em investir no colégio, em arrumar colégio, é tudo pensando para que o aluno tenha a melhor condição possível de aprendizagem, para que o professor tenha a melhor condição possível de poder ensinar ele, da aprendizagem, do ensino do professor e da aprendizagem do aluno. Então, quando a gente olha e a gente vê isso, acontece de uma maneira muito orgânica. Então, hoje nós temos um recurso que volta muito para o desenvolvimento das nossas estruturas, mas também temos cuidado de maneira muito especial para que o professor tenha melhores condições de trabalhar na sala e o aluno possa receber isso também lá. Então, quando a gente olha para o crescimento, eu sempre somo esses fatores. Não tem um fator único que determine isso, né? E nós louvamos a Deus, porque enquanto grandes redes têm se comprimido, e algumas inclusive fechado, Deus tem nos abençoado e nós temos avançado. Mas eu volto a dizer, a gente olha porque a gente pensa em uma educação integral. Nós jamais vamos pensar apenas no bom aluno para matemática, para português. Nós queremos que eles sejam melhor, mas nós queremos que seja mais. Não é só isto, nós temos algo a mais. Esta é a essência da educação confessional adventista, é levar o aluno a ser um grande cidadão. Então, tudo que a gente pensa na escola é para isto. Então, quando a gente fala de estrutura física, quando a gente fala de preparação de professores, vocês têm um grande encontro de capacitação de professores todo início do ano. Meio de ano tem encontro disso, daquilo, preparação, capacitação de monitorias, tudo. Nós fazemos isso com todo cuidado e isto acontece em toda a educação adventista. Isto é um foco, é uma preocupação para que haja, para que exista esses encontros, esses momentos de capacitação, onde vão se estudar temas diversos, mas tudo focando para o melhor alcance da educação. Eu acho que esse é o grande ponto que nos diferencia como rede adventista e tem feito com que Deus nos abençoe tanto. É esse cuidado com a parte pedagógica da escola, com a parte estrutural que a gente precisa, com a parte espiritual, né? Olha que interessante, a gente fala de parte espiritual,
E as pessoas pensam assim, não, lá eles vão chegar lá e vão orar. Quando a gente fala, vamos orar, tá? Sim. Importantíssimo para nós. Vamos falar de Deus, tudo certo. Mas nós entendemos como parte espiritual, por exemplo, os projetos de missão que nós temos. O que é um projeto de missão? Nós chamamos os nossos alunos a participarem de projetos de cuidado com outras pessoas, de ambientes, de solidariedade. Inclusive, isso é currículo em outros países. É currículo. Ação voluntária é currículo em alguns lugares. No Brasil não é, mas nós entendemos que é importante. Isso está dentro do conceito espiritual para nós. É a preocupação com o próximo. Então, quando a gente olha esse corpo todo, que é pensado num todo, eu vejo ele como grande diferencial do crescimento da educação adventista. E pelo bondoso Deus tem sido muito sólido. Vocês começaram o programa aqui hoje falando que a escola está cheia. Tá lá com lista de espera. E você, meu querido, que não for lá na escola, talvez você não consiga sua vaga na escola. Exatamente. E é verdade. É verdade. E é verdade. Por quê? Porque há uma educação sólida. Há princípios sólidos. Nós vamos ter educação de qualidade no sentido pedagógico desse processo educacional, preparando o aluno nas diversas disciplinas, conteúdos ali programáticos. Mas nós vamos sempre prepará-lo para mais, né? E é isso que nós entendemos, é isso que como família nós vemos que deve acontecer. Então acho que tudo isso, esta soma de fatores, o cuidado de Deus, pessoas focadas com propósito, uma educação pensada dentro dos nossos princípios, de formar um bom cidadão para esse mundo, mas formar também um cidadão ético, um cidadão moral, que vai tomar decisões morais, né? A gente tem uma vida moral. A gente vai tomar decisões que a gente fala assim, a gente vai perder um pouquinho aqui, mas eu vou perder porque eu vou fazer o que é certo. E nós queremos que o nosso aluno saiba o que é certo, que ele precisa ser resiliente para tomar as decisões corretas. Então, quando a gente faz tudo isso, isso chega lá fora. E Deus tem nos abençoado e a rede tem crescido. Nós estamos num processo de crescimento enorme. Deus tem nos abençoado. Nós já somos aqui nesses 3 estados mais de 64 mil alunos. Bênção, né? Aqui nós estamos em 2 unidades em Maringá e elas estão falando aqui que precisava de uma terceira. Não era isso? Você sabe que já Tá tem vendo? o terreno comprado, viu, prof? Olha aí, ó. A gente tem um terreno bem legal que já foi adquirido há algum tempo no Eurogarden, que talvez num outro momento a gente possa te levar lá para conhecer. É um bairro que está sendo planejado, né, Geis? Ecológico, um show, assim, à Legal, parte, hein? né? E a gente já comprou esse terreno há bastante tempo, tá lá guardado, né? Os projetos ainda estão sendo rascunhados, mas em breve aí a gente vai ter uma terceira unidade fantástica para a gente conseguir, né, Geisa? Atender mais pessoas, mais atender a demanda que a gente tem tido aí na cidade. É tão interessante quando a gente fala de crescimento. Hoje, né, nós somos uma educação centenária no Brasil. Nós estamos no Brasil desde 1896. No ano que vem, nós comemoramos 130 anos de educação no Brasil. Esse ano nós celebramos 129, mas no ano que vem nós celebramos 130 anos. Hoje a gente vê assim, ó, o bisavô que trouxe o avô, que trouxe o pai e que tem o filhinho hoje com a gente. Nós temos histórias assim, ó, de dinastia de família. Sim. Dentro da educação adventista. Por quê? Porque conhecem os princípios da educação adventista, essa formação integral. Então a gente tem um histórico assim muito bonito de muitas famílias, que tem uma dinastia dentro da educação. E isso é muito bacana, legal, né? Aí entra esse avanço, a necessidade de novas unidades, né? Que a gente tem vivido em algumas cidades. Então a gente tem aí, por exemplo, nos próximos anos, dentro da nossa união, nós temos a previsão de mais 6 escolas. Olha que bem. Mais 6 unidades escolares, que estão aí logo à frente. E vai seguindo. E teríamos mais, mas a gente não tem todo esse poder financeiro para fazer tudo de uma vez. Sim. Então tem que a gente fazendo vai caminhando. Gradativo, exatamente, né? Porque realmente é muito caro hoje você pensar numa escola. Sim. Financeiramente falando, sim, o recurso é muito alto. Mas Deus nos abençoa tanto que a gente vai avançando e vai crescendo de maneira sólida, equilibrada. E tem sido uma bênção. Então esse crescimento acontece mais ou menos pensando nesse cuidado. Assim. Isso reforça ainda mais, né, a mão de Deus e o cuidado de Deus nas nossas escolas. São 130 anos de história, 70 anos aqui em Maringá. Isso mostra como Deus realmente tem abençoado e como a qualidade de ensino tem sido a mesma desde o princípio até os dias de hoje, né, professor? Porque
como você mencionou, tem os bisavós, os avós, agora os pais estão trazendo ali os filhos para a escola. E é gostoso quando a gente, nossa, eu estudei aqui, né? Olha, os meus pais estudaram aqui. É lindo de ver que essa qualidade ela permanece. Nosso Deus é um Deus de excelência, né? Verdade. E a gente tem que buscar oferecer essa excelência todos os dias, Eu né, acho que dentro da esse, nossa escola. eu acho que esse é um dos grandes pontos, Geisa. Porque quando a gente fala de educação adventista, e eu falo assim, ó, a educação adventista é uma educação confessional, porque somos, é isso mesmo. Mas a nossa palavra é educação de excelência. Educação de excelência, ela não acontece só no espiritual. Ela vai acontecer no espiritual, é a educação de excelência na área pedagógica da escola, é a gestão de excelência nos ambientes da escola. Então, tudo para nós permeia a busca pela excelência, o tempo todo. Porque nós não podemos oferecer menos do que isso para Deus. Nós não podemos oferecer o nosso menos do que o nosso máximo para Deus. Nós somos seres humanos, a gente acerta, a gente erra, a gente faz uma coisa que vai dar muito bem, às vezes não deu tão certo alguma coisa, mas nós vamos fazer tudo buscando a excelência. Então, quando a gente pensa na sala de aula, é na busca da excelência. Quando a gente pensa num projeto espiritual, de missão, é na excelência. Quando a gente pensa num projeto estrutural, é na excelência. Tudo é focado na excelência, porque a gente não entende que a gente possa oferecer menos do que o nosso máximo para Deus. Isso mesmo, que legal. Prof, assim, ó, fazendo um gancho, né, com isso aí que você está falando, às vezes as pessoas pensam que a educação confessional ela é voltada somente para um público seleto, né? A escola adventista atende só alunos adventistas, né? Tem mais gente aí, né? Quem são essas pessoas que estão chegando? Qual é o nosso público, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Às vezes a gente tem alguém que está nos assistindo que pensa assim, puxa, eu queria que meu filho estudasse nessa escola. Eu estou encantado com o que eu estou ouvindo e tal, mas eu não sou adventista, né? A gente vai trabalhar as nossas doutrinas dentro da escola. Como que funciona isso? Bem, isso é muito legal, né? E a gente tem por incrível que pareça, ainda existe muita falta de compreensão sobre isso. A maioria dos nossos alunos não são adventistas. Nós vamos pegar, por média, assim, geral da União, nós estamos girando na casa de 18% de alunos adventistas. O restante não O são. restante não são adventistas. Então, nós estamos falando de 18, nós temos ali um grupo de 82% que não são adventistas. Aí vem de suas diversas religiões, diversos fatores de vida, né? Então, quando nós pensamos na educação adventista, nós pensamos numa educação para todos. Para todos. A escola adventista é para você. Que legal, A escola né, adventista é para você. Está ali para poder ajudar na formação dessas crianças, né? No objetivo que eu já falei ali atrás, que é a formação integral dessa criança, pensando nas suas diversas dimensões ali, né? Então, quando a gente olha para a educação adventista, nós queremos formar líderes, queremos formar bons cidadãos, mas não é apenas o aluno adventista. Nós olhamos com muito carinho os alunos adventistas. A escola adventista, lá atrás, quando ela foi pensada primordialmente, né, primeiramente, ela foi pensando nesses meninos da igreja, mas aí foi se vendo que poderia se ampliar isto, e hoje a grande maioria não é adventista. Então, nós contamos com você na escola, porque a gente quer ajudar você como família aí a poder disseminar uma educação que esteja baseada em princípios e valores. Você perguntou, mas lá vai trabalhar doutrina? O contexto não é doutrina, nós vamos trabalhar princípios e valores. Os princípios e valores estão base de um monte de doutrina, mas princípios e valores são algo comuns à humanidade. A todos, né? Exatamente. Nós vamos trabalhar ali respeito, dignidade, e assim vai indo. Dentro de princípios e valores nós vamos trabalhar N princípios e valores lá dentro, né? E isso tudo permeia a qualquer cidadão, a todos nós. Nós vamos trabalhar também lá o amor a Deus, porque nós somos uma educação confessional. Se você não quer uma educação confessional, não é aqui conosco, porque nós somos confessionais. Nós somos uma escola da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós somos confessionais. Nós temos uma filosofia que apresenta, por exemplo, o contexto evolucionista, mas que defende o criacionista. Mas, por sermos criacionistas, não trabalhamos o evolucionismo? Não é isso. Nós explicamos o conceito. Nós explicamos, é aquilo que eu falei lá atrás. Nós vamos formar um ser pensante. Ele vai conhecer ambas para ele tomar suas decisões. A gente nunca vai trabalhar uma só.
a grande maioria dos lugares trabalha uma só. Nós não, nós vamos trabalhar as duas para formar, de fato, uma pessoa que vai pensar, vai poder analisar e tudo mais, né? Então, quando a gente olha nesse aspecto, todas as crianças são bem-vindas. A maioria das nossas crianças não são adventistas e não se encontram em algum problema. Ah, por causa de doutrina. Não é isso. Nós trabalhamos o conceito de princípios e valores. E esses princípios e valores são intrínsecos a todo ser humano, a todos nós. E isso faz diferença no nosso dia a dia. Forma um cidadão que vai ser um cidadão de destaque para a sociedade, mas vai ser um cidadão ético, um profissional que fará diferença não apenas na profissão, mas fará diferença na vida. Legal. Prof, voltando um pouquinho ali, você falou que as escolas, elas foram criadas primordialmente para os adventistas, né? Uhum. E aqui em Maringá não foi diferente, né, professora Geisa? A escola aqui começou com apenas 18 alunos no fundo da igreja central de Maringá, né? A professora era voluntária, não existia salário, e naquele momento em que isso foi construído, essa pequena sala, que era uma sala multisseriada, né? Aqueles desafios, né? Um quadro ali, como é que eu posso dizer assim, que não foi planejado, foi dado um jeitinho, né? Ali naquele espaço para atender essas crianças. E hoje a gente vê que depois de 70 anos, né, nós chegamos aí em 2.000 alunos, somando as nossas duas unidades, né? A gente vê a mão de Deus e a gente vê que a escola ela não está presente só em Maringá, né? A nossa cidade é uma das cidades que tem a rede de educação adventista. Professor, conta para nós como é tudo isso no mundo, né? Existe escola em outros países, nós temos universidades. Fala um pouquinho dessa grandeza da educação adventista, né? E já olhando para tudo isso, começar com 18 e hoje ter 2.000, a gente vê a mão de Deus, né? Cuidando das coisas. O ser humano é apenas um instrumento, né? Eu e a professora Geisa somos um instrumento temporário que Deus está usando para escrever uma parte dessa história, né? Mas essa história ela é grandiosa. É interessante, professora Elisângela, olha só. A educação adventista, ela nasce ali por volta de 1860, nos Estados Unidos. Começamos lá, né? Nós falamos que o nosso colégio inicial é um colégio na cidadezinha de Battle Creek, lá no Michigan, né? lá nos Estados Unidos. Embora haja um contexto anterior, lá em Nova York, com a Martha Byton, que teve uma escolinha adventista ali, antes disso ainda, mas a gente sistematizou o processo de educação adventista lá, ali por volta da década de 1860, mas do século XIX, né? De 1860, exatamente, século XIX. Então começa ali atrás, no Brasil chega em 1896, né? Mas olha só, imagina essa escolinha que também começou com uma dúzia de alunos. A história, por exemplo, que você acabou de narrar aqui, de ter começado no fundo da igreja de Maringá, é a história da educação adventista no mundo todo. Sempre se começou com um projeto pequeno, abraçado por membros da igreja. Quando a gente olha a história, eu me emociono de pensar nessas pessoas que começaram isso. Foram pessoas que colocaram assim diante de Deus, e Deus deu um projeto de vida para elas, que foi esse início da educação adventista. Professores que às vezes nem tinha salário. Ele chegou ali e não, nós vamos ter uma educação adventista aqui, e começou o projeto ali. Esses projetos foram ganhando vida, e hoje nós temos aqui em Maringá 2.000 alunos, somando as duas unidades, né? 130 funcionários, mais não sei quantos lá, 55. Mais 50, nós estamos falando de 200 funcionários aí, aproximadamente, na escola, fora a associação e tudo mais, né? Sim. Então, vai se tomando um corpo de algo muito pequeno. Eu não consigo não ver a mão de Deus nisso. Para mim, só Deus. E aí hoje a gente chega numa educação que está presente em mais de 120 países. Está presente em mais de 120 países. Eu vou aqui, sem usar um dado real, então eu vou usar um dado de percepção do Harris. Eu creio que como rede, no trabalho de rede, nós somos a maior rede de ensino do mundo. Porque o que é ser rede? É você trabalhar num propósito único, né? Você ter direcionamentos únicos. Nós temos grupos educacionais. Aí existem grupos educacionais maiores que a gente, inclusive, no Brasil. Mas como rede educacional, acho um pouco mais difícil. Porque nós temos exatamente aquilo que a gente falou antes. Você vai sair daqui de Maringá, se você chegar lá no Amazonas, numa escola adventista, você vai dar sequência ao que você estava fazendo aqui. Se você for em Pernambuco, você vai dar sequência ao que você está fazendo aqui. O livro é o mesmo, tudo é o mesmo, né? Isso é rede.
Existem grupos educacionais muito grandes, mas não são rede. Mas nós não. Então nós estamos presentes nesses mais de 120 países. Imagina uma educação que ultrapassou a casa de 2.330.000 alunos. Nós somos em mais de 2.330.000 alunos no mundo hoje. É muito. É muita coisa, Agora o professor. bonito é assim, ó, sabe quantos professores? Mais de 120.000 professores. Nós temos mais de 120 Que mil coisa maravilhosa, né? É um trabalho assim, fantástico. Eu não consigo não perceber a mão de Deus, não consigo não ver a mão de Deus nessa condução. É interessante, né? Nós temos um projeto de intercâmbio, inclusive para todos os nossos alunos. O nosso aluno aqui, ele está estudando aqui em Maringá hoje. Ele fala assim, puxa, mas eu queria fazer uma faculdade nos Estados Unidos. Nós temos algumas universidades lá, não é uma. Nós temos algumas, dá para estudar lá na Flórida, dá para estudar na Califórnia, dá para estudar no centro dos Estados Unidos, dá para estudar mais ao norte dos Estados Unidos. Mas eu quero estudar na Europa, dá para estudar na França, nós temos na França, nós temos em Londres, nós temos na Alemanha escola. Então, é uma rede que é gigantesca e ela propicia aos nossos alunos essas possibilidades. Eu quero estudar fora, quero fazer um intercâmbio fora. Nós temos essa possibilidade devido a esse tamanho dessa rede de complexo mundial, né? Ô, prof, e essas universidades, elas têm a mesma confessionalidade que as escolas? Às vezes é uma inquietação, né? Hoje a sociedade, ela está vivendo um momento turbulento, né? As famílias ainda estão meio preocupadas, né, em enviar os filhos para as universidades seculares, preocupadas no conflito que gera entre aquilo que eles ensinaram em casa e aquilo que às vezes a universidade traz de forma a destoar, né? E isso gera conflitos, né, para os adolescentes e tal, estão numa fase ali de amadurecimento, de fortalecimento e de fortalecer quem eles serão no futuro, né? Essas universidades, elas dão continuidade àquilo que o aluno aprende dentro da educação adventista, né, normal, até o ensino médio? Isso é muito legal, professora. Olha só, professora Elisângela. Aí volta a importância daquilo que eu disse antes. Nós somos uma rede, não um grupo educacional. Por quê? Porque nós mantemos o projeto educacional comum a todo mundo. Então, os princípios que regem a educação básica vão reger as nossas universidades, as nossas faculdades, em todos os lugares do mundo. Por exemplo, eu estudei no Chile. O meu mestrado em educação, eu fiz um mestrado em educação na nossa universidade no Chile. Chamou NAT. Eu fiz lá. Exatamente como o procedimento que a gente tem. Eu lembro uma vez de um aluno, um amigo que foi um aluno meu, eu dava aula de matemática, encontrei com ele depois, e ele estava fazendo uma faculdade que não era adventista, e eu perguntei para ele, falei assim, o que você sente falta da escola? Ele falou para mim assim, professor, a gente começa a aula, não tem meditação, parece que não teve começo a aula, parece que não tem começo e não tem fim. É uma coisa que você não vai acontecer nas nossas universidades. Você vai chegar nas nossas universidades, eu falei do Chile, que foi onde eu fiz meu mestrado, mas se você for lá no La Sierra, que é o nosso internato na Califórnia, vai acontecer isso. Se você for lá na Andrews, que é a nossa universidade no Michigan, vai acontecer isso. Se você for a nossa escola lá, temos 2 escolas na Grande Londres. Se você for em qualquer uma delas lá, temos uma faculdade, na verdade, lá nós temos um centro universitário, lá no entorno de Londres, né? Na Grande Londres, que é o Newbold College. Você vai chegar lá, vai ter os princípios, os mesmos princípios. É claro que tudo é permeado por uma cultura local. Sim. Isso vai mudar conforme a cultura local. Então você tem diversas coisas que dependem da cultura local por onde você vai. Mas a base, a concepção de educação como um todo, continua exatamente a mesma. Por isso que nós somos uma rede. Então vai chegar lá, vai ter capela, vai ter todos os processos que nós entendemos como educação num todo. E isso nos dá segurança, né? Verdade. Eu tenho 2, igual eu disse aqui no começo, eu tenho a Laura e o Pedro. Se algum dia eles pensarem, não, um deles, né? Sei lá, que eu quero estudar fora. Não haverá uma possibilidade de eu pensar num lugar que não seja estar dentro de uma das nossas instituições. Por quê? Porque eu sei da segurança que eles vão ter de estar num lugar. Quer dizer que não pode acontecer problema? Pode acontecer problema em qualquer lugar. Mas eu sei que lá eles vão estar muito mais seguros dentro de um lugar que preza por tudo que a gente já conversou aqui
e que vai formá-los como bons profissionais ainda, né, também. De tudo isso, profissionais, vai ter todos os focos que nós temos, espiritual, emocional, social, né, profissional. Então, isso é o bonito da educação adventista, de sermos rede. Saio daqui, vou para outro país e vou ter uma continuidade desse processo. Daquilo que... Mas não precisa ir para fora não, tá? Tem a FAP aqui do ladinho. Bem pertinho. Tem a nossa João. faculdade, bem a nossa lembrado, faculdade né, aqui do professor? ladinho, tá? Que é o nosso centro, é a nossa faculdade, o nosso centro acadêmico do ensino superior, que está aqui do ladinho de Maringá, né? Ali Ivatuba. Eu só tô tomando cuidado porque eu já chamei de Ivetuba, ali Ivatuba. Tá aqui do ladinho. Uma faculdade especial, excelente campus. O campus é lindíssimo, né? Lindíssimo, excelente. Tá aqui do ladinho, só ir ali que você já vai poder estudar ali. E tem os mesmos princípios, os mesmos valores que eles encontram nas nossas escolas aqui. Então não precisa ter medo de ir para faculdade. Exatamente. Ali tem uma, né, para Exatamente. atender aos nossos alunos aqui de Maringá também. Legal, né, Né? prof? Muito legal. E é gostoso saber, né, como a nossa rede ela é grande em qualquer lugar, né? Igual você falou dos seus filhos, se quiserem ir para fora do país, tá tudo certo. Eu tenho uma rede adventista lá, uma faculdade adventista, nós vamos para lá e você vai ser bem atendido. Vai poder morar no campus, porque nós temos o sistema, as nossas faculdades, na sua grande maioria, tem sistema de internato, então você pode estudar e morar no campus, né? Então isso também traz uma segurança tremenda, Com pensando. certeza. Eu penso neles, eles vão estar lá, mas vão estar lá onde? Vão estar morando no campus. A maioria das faculdades, os alunos moram fora, né? Em repúblicas, e aí as regras são diferentes, né? Nem e lá, existe regra, na verdade, né? exatamente, né? E ali dentro não, né? Quem não conhece a estrutura de um internato, ali dentro eles têm lavanderia, eles têm dentista, eles têm um enfermeiro, né? Os quartos são todos monitorados, tem pras restaurante, tem refeições. tudo. Então, assim, a família vai estar um pouquinho mais tranquila, né? Que a Bem distância assistida, né? mexe com a gente, mas Eles crescem mais para nós pais, São nem bebês. sempre é fácil, Sim. né? Vê-los crescer. Professor, todo esse crescimento da educação adventista, toda essa história que ela tem, né, principalmente aqui no Brasil, as pessoas sonharam muito para que isso pudesse acontecer. Sonharam, entregaram nas mãos de Deus, trabalharam. Quais são os sonhos, né, para a educação adventista aqui na União Sul? Olha, os sonhos continuam os mesmos lá do início. Amém, isso é Os maravilhoso. sonhos continuam os mesmos lá do início. Nós temos uma identidade a zelar como educação adventista. E eu tenho falado nos diversos lugares aqui, e eu viajo bastante passando pelos lugares, Deus nos deu um legado, e o legado é continuar a história. A mim e a vocês, a todos nós que servimos da educação adventista. Então quando a gente olha, os sonhos são os mesmos de lá. É crescermos, avançarmos para prepararmos crianças para esse mundo e para a eternidade. Então o nosso sonho é ter daqui a pouquinho aqui, como é que chama lá? Eurogarden. O Eurogarden, exatamente, me ajuda só com os nomes, porque a gente tem alguns comprados por aí, e aí então, mas ter um Eurogarden para ampliar. E muita gente pensa assim, ó, eles estão criando isso pensando no dinheiro. É a última coisa. A gente precisa do dinheiro como educação adventista. As pessoas precisam manter suas casas, suas famílias. A gente precisa ter estrutura nas escolas. Isso é feito por dinheiro. Não tem jeito. Mas o nosso princípio fundamental não é este. O nosso princípio fundamental é cumprir com o objetivo da educação adventista. Então hoje nós sonhamos com o avanço da educação para o cumprimento do objetivo da educação adventista. O mesmo que é lá do início. Melhorar o nosso país através da influência dos alunos que nós formamos, mas formar cidadão para o céu. Então quando a gente pensa no Eurogarden, a gente pensa por causa disso. Então nós queremos avançar aqui no Eurogarden por causa disso. Nós estamos aqui em Londrina, aqui do lado, vamos abrir lá uma nova unidade também. Bem possível para o ano que vem já, se Deus quiser, nós vamos na começar Gleba as matrículas. Palhano, tá? Se você é de Londrina e tá vendo aí, vai ser uma super escola. Hein? Vai ser uma super escola, possivelmente já para começar em 2027. Mas por que a gente vai abrir lá? Para cumprir com esse objetivo final. E mesmo assim, a gente segue. Temos possibilidade de uma escola lá em Curitiba nova, em Santa Catarina também tem. Quem quiser ir para a praia, vai ter uma lá na praia agora, bem bonita, que vai ser construída lá em Balneário. Então tá indo lá, vai para o Rio Grande do Sul. Tem mais escolas acontecendo lá também, projetos de escolas novas lá no Rio Grande do Sul.
A educação adventista sonha o tempo todo em avançar. O tempo todo em avançar. Por quê? Porque nós temos um objetivo maior. Não é apenas para esse mundo, é para a eternidade. Então, quando a gente olha para a educação, ela pensa a todo momento em aumentar, em crescer, mas para cumprir o objetivo final dela. É isso que permeia a educação. Esse é o sonho da União Sul. A nossa união trabalha para a gente avançar cada dia mais, de uma maneira equilibrada, de uma maneira que a gente consiga oferecer o melhor serviço, porque a gente tem um legado a continuar e um propósito a cumprir. É bonito de ver, professor, porque a gente vê muitas redes crescem muito e às vezes se perde diante desse crescimento, né? E a gente vê que a rede adventista ela mantém a sua essência, né? E isso faz com que seja gratificante fazer parte dessa história, né? A gente traz para os nossos alunos a mesma essência pela qual a educação adventista surgiu. E eu acho que isso tem que ser um propósito de vida para todos nós que trabalhamos na rede, porque isso reflete a nossa missão, reflete o sonho de Deus para a educação adventista. E quando a gente reflete esse sonho para os outros, não tem como dar errado, né? O crescimento, ele vem, é gradativo, ele vem e Deus com certeza vai continuar abençoando. Que Amém. legal. Prof, você falou um pouquinho aí sobre investir, né? Talvez as pessoas que estejam nos assistindo não saibam que a educação adventista é uma instituição sem fins lucrativos, né? Ai, boa Né? lembrança. O que é feito com esse dinheiro? Qual é o objetivo de nós sermos uma instituição filantrópica, né? Eu acho que isso tem alcançado outras famílias também, né? Como que funciona essa forma de administrar, né? Geralmente uma escola ela tem um dono, né? A educação adventista tem um dono, né? Às vezes o pai chega para falar com a gente, né, professora Geisa, enquanto diretoras e acha que a gente pode resolver tudo. Professora, eu queria que você quebrasse aqui, eu queria que você fizesse isso aqui, porque ele tem essa visão de que uma escola tem um proprietário, né? E que ele vive do lucro, daquilo dali, né? O salário dele, né? Nós somos assalariados. Como que funciona tudo isso, prof? Isso é bem interessante, ó. Você disse duas palavras ali que são muito importantes para a gente entender esse processo nosso. Nós não temos fins lucrativos, nós somos filantrópicos. A filantropia já nos propicia algumas coisas. A filantropia é um processo legal dentro do Brasil e nós somos filantrópicos. O que isso quer dizer? Assim, vou pegar a parte mais prática da filantropia. Quer dizer que no mínimo 20% dos nossos alunos serão bolsistas. Que maravilha, né? No prof? mínimo 20% deles serão bolsistas. Nós trabalhamos com 20%? Não, a gente Mais, tem um né? pouquinho Na mais. minha escola tem mais. Exatamente. Eu também. Nós trabalhamos com um pouquinho mais porque se a gente pode, se nós entendemos que se Deus nos deu condição de atender mais famílias, nós vamos atender mais famílias. Quem é esse grupo que nós atendemos? São os adventistas, porque eles são escola. Não é. Nós temos uma lei, a gente é regido por lei. A filantropia, ela abrange aqueles que têm maior necessidade. E aí essa necessidade tem um nível que é estabelecido junto com o governo brasileiro. Tem as características, né, para a pessoa se enquadrar ali. Então, não é porque ele é adventista que ele é bolsista. É por necessidade. Então, nós atendemos as famílias com maior necessidade, elas precisam se enquadrar nas características que o governo pede, que a legislação brasileira pede para ser bolsista. Então, nós temos a filantropia, nós escolhemos ser filantrópicos porque nós atendemos mais de 20% de alunos com bolsas nas nossas escolas. Né? Quando a gente fala sem fim lucrativo, a educação adventista, como a igreja adventista, tem uma estrutura muito diferente de outros lugares, que é exatamente essa. Quem é o dono? Não temos dono. Aliás, a gente sabe quem é o dono. O dono é Deus. É Deus. É dele. E é tão interessante, por exemplo, vocês duas são diretoras das escolas. Eu cuido de todos os 3 estados do Brasil. E o nosso salário não é diferente. É o mesmo. O nosso salário não é diferente. Nós trabalhamos com algo que chama FPE, que é a pontuação. E não é diferente. Não é diferente do que cuida da divisão sul-americana. Então a igreja adventista nos olha como obreiros, como missionários. Nós trabalhamos assim. Então ela não tem um fundo de reserva de dinheiro para dono, para ele vai definir quanto que vai ter de prolabore, né? Sim. Que é o que acontece lá fora. Sim. Nós não temos isso. Nós não temos. Todo o fundo de recursos que a educação adventista levanta é pensado
em levar a educação adventista para mais gente. Então a gente tem que ter um fundo de segurança e o recurso que nós levantamos é pensando no Jardim Europa, né? No Eurogarden. Eurogarden, perdão, no Eurogarden, é pensando Lá na na Gleba. Gleba, é pensando em outros colégios. Então, o nosso fundo de recursos, ele existe para o avanço da educação adventista, porque nós temos uma missão maior. Então, quando a gente fala que na educação adventista nós não temos fins lucrativos, é porque o fim lucrativo dela é levar para a possibilidade de escolas para outros. Então, esse recurso sempre vai para outros. Não vai ter na educação adventista alguém ganhando mais do que o outro. Ah, ele tem um salário diferenciado, ele tem isso. Não funciona assim na educação adventista. Então nós somos de fato uma instituição sem fins lucrativos, porque a educação adventista ela usa os seus recursos para expandir para que outros tenham a possibilidade de estar dentro da educação adventista também. É por isso que nasceu uma escola, depois nasceu a outra e já se sonha com a próxima, entende? E isso vai acontecendo em toda a educação adventista no mundo todo, É por isso, esse é um dos motivos desta organização, que a educação adventista continua crescendo, né? E continua avançando pela graça de Deus. E isso é grandioso, né? Eu e o professor Harrison tivemos a oportunidade de trabalhar juntos no estado do Mato Grosso. Ele era meu chefe lá também, né? E lá nós tínhamos uma escola missionária, né? Numa cidade de região de fronteira. E as demais escolas da associação ajudavam a custear o salário dos professores daquela unidade. Porque lá o nosso objetivo era alcançar as crianças da comunidade, né? E você vê eles todos uniformizados, né? Por isso o uso do uniforme, porque não há diferença, né, professor? Exato. Quando você chega na escola e você vê o aluno que é bolsista, ninguém sabe que ele é bolsista. Quem sabe é assistente social, né? Que rege o processo. Mas ali todos são iguais, né? Os que pagam integralmente e aqueles que são assistidos pela instituição, né? É interessante você falar do Mato Grosso, mas nós temos escolas assim na nossa união. São escolas que elas não conseguem se autossustentar. O custo dela é maior do que o seu recebimento. E por que continua com essa escola? Porque nós temos uma finalidade maior. Então, tudo é direcionado, os recursos são direcionados para um lugar unificado, e este que é a associação faz essa gestão de recursos, né, das escolas, e ela consegue, então, mandar um subsídio para que aquela escola que não consegue se autossustentar devido àquela realidade local, ela seja mantida lá e o projeto de educação aconteça lá. Nós temos algumas escolas assim, também aqui na União Sul. Então, tudo pensado da educação adventista não é para aumentar o salário de ninguém nesse sentido, né? Sim. Nesse sentido de alguém ter uma diretoria que vai ganhar muito. Isso não acontece conosco. Todo recurso que vem pensando assim, onde a gente vai conseguir alcançar mais crianças? Onde a gente vai conseguir entregar outra educação adventista? E assim vai para que a educação adventista... Esse é um dos outros pontos que faz com que a educação adventista avance tanto, né? É o cuidado e sempre pensar em alcançar mais. E eu fico pensando assim, né? Eu não tive o privilégio de estudar na rede adventista, né? Estudei depois da faculdade, mas enquanto criança eu estudei na escola pública, né? Mas não porque não tivesse, mas porque meu pai não se atentou para isso, né? Uhum. Mas eu fico olhando as crianças ali na escola, né? Parece que a gente vai tendo esse olhar de diferença quando a gente cresce, né? A gente vê eles brincando ali e é prazeroso e é até emocionante de ver, né, prof? Com certeza. De ver os nossos alunos que talvez não tenham as mesmas condições financeiras, né? Que às vezes o pai sonha em dar uma educação diferente. Eu me emociono porque eu vim de uma família muito simples, né? E tudo que eu tenho na minha vida foi essa instituição que me deu. São 23 anos, né? Eu tive o privilégio de formar minha filha na rede. Ela trabalha para a rede também, né? Tá todo mundo na área lá em casa. Todo mundo depende dessa rede, cada um numa área diferente. Mas eu fico olhando para as crianças e fico vendo que Deus sonhou com o futuro para elas também. Amém. É isso mesmo, né? E é isso que torna a nossa educação transformadora. Exatamente. Né, prof? Você poder atender famílias que não teriam condições de estar ali. E você saber que você vai fazer a diferença, não só na parte espiritual, mas na parte profissional. Exatamente. E isso é lindo e emociona mesmo a gente, porque a gente vê realidades distintas dentro da nossa escola. Então isso comprova ainda mais a nossa missão. Comprova ainda mais que Deus sonhou
com as nossas escolas e Ele tem nos abençoado para que a gente consiga abençoar outras famílias, outras pessoas. E não são só os nossos alunos que nós estamos conseguindo transformar ou abençoar, são as famílias. Porque a gente não trabalha só com o aluno, a gente trabalha com a família. Família, com a Exatamente. comunidade escolar que a Exatamente, escola está né? inserida, né, É gente? isso mesmo, eu acho que é O para isso impacto que a ali, gente né? existe, né? É. Para isso que Deus nos deu essa missão, para isso que Deus trouxe a educação adventista. Amém, é isso. E de repente você está ouvindo a gente ali, né? Está assistindo a gente e fala assim, puxa, mas eu passo lá na frente da zona 7, da zona 4, fala assim, nossa, não tenho condição de pôr meu filho. Entra e vai conversar com uma das duas. É isso mesmo. Elas vão dar um jeito de te ajudar. Aí, ó. Elas Tá vão arrumando pra dar. nossa cabeça, É. gente. Elas vão. Mas se o chefe está É isso dizendo, mesmo. A gente consegue fazer. É nós isso. vamos dar um jeito. Mas é verdade, antes de você achar que você não pode, que você vai lá conversar. Porque às vezes a gente fica impressionado por uma coisa e acha que não tem condição, que não tem jeito. Quando a gente chega para lá conhecer, existem possibilidades diferentes, né? Existe um programa de bolsa, existem outras coisas que a gente pode tentar ajudar. Então não fique aí. Vá lá, se mova, vá lá e procure a escola, que com certeza sempre haverá uma maneira E da você gente sabe, poder estar professor, juntos. Deus sempre coloca as pessoas certas, né, no caminho da gente. Eu não acho que nada seja aleatório, né? Tudo tem um propósito. Eu sempre olho dessa forma, as coisas boas e as ruins. Na minha escola eu tenho uma madrinha, né? Ela chegou lá na escola um dia e disse o seguinte: eu formei os meus filhos. Meus filhos são médicos, estão formados e eu queria formar alguém, Uau. né? Mas eu não quero que essa pessoa saiba. Eu quero ser uma doadora, o meu contato é com vocês e vocês vão determinar quem é, né? Então, a aluninha já tá no 6º ano que vem ela vai pro 6º ano. Essa semana a gente falou com ela, né, com a patrocinadora, e ela já falou, olha, vocês não me mandaram ainda o valor da mensalidade para o próximo ano, né? E eu acho interessante que um tempo desses ela marcou um momento comigo e ela disse assim, professora, eu não quero que ela fique de fora nem dos passeios da escola. Olha só. Todas as atividades extracurriculares, né, que a escola proporcionar, eu quero que vocês me mandem um valor que eu vou custear, porque eu quero dar a oportunidade para essa criança que os meus filhos tiveram, né? É uma forma de eu agradecer a Deus as bênçãos que Deus tem me dado, né? Amém. Ela deixa pago lá na loja os livros, uniforme, a criança só vai lá, prova e depois ela faz o pagamento. Então, assim, é interessante você ver que Deus usa todas as formas, né, de transformar a vida das pessoas que entram na educação adventista, né? E isso é um privilégio, né, para nós, tem sido muita bênção, viu, prof? É um privilégio tremendo, né, a gente poder ver isso, né? Aí eu volto. É uma educação guiada por Deus. Exatamente. Porque para explicar uma ação de uma pessoa assim a esse ponto, é só Deus que É move só o coração da Deus. pessoa. Uma pessoa que está em contato com Deus e vê a necessidade do próximo e fala, não, eu vou ajudar. Eu quero que aquela pessoa tenha a condição que a minha filha teve. A mesma experiência, na mesma- verdade, né, exato. professor? É uma coisa maravilhosa, né? E a gente, você está contando de um caso, mas a gente tem vários casos assim. Por isso que eu falo, vá até a escola. Exatamente. Vá até a escola, para você ver qual é a realidade do que pode ser feito, né? Porque Deus tem abençoado muito. A professora Elisângela se emocionou ali, mas ela se emocionou por causa da Letícia, que está lá. A Letícia, filha da professora Elisângela, é uma querida amiga nossa, me chama de tio. Tio! Né, Ale? Olha como Deus é bom, né? Quando Deus cuida das nossas casas. A Elisângela não falou, mas a Letícia trabalha na CPB. Ela trabalha diretamente com o material bilíngue nosso lá hoje. Ela cuida de uma área de edição lá, de materiais didáticos nossos que está voltado para a bilíngue, porque a Lê fala o inglês fluente. Então, Deus vai cuidando, né? Chama pessoas de maneira especial, assim, para fazer diferença. E vai cuidando de cada um. Hoje ela está lá, fazendo a diferença lá em Tatuí, lá na CPB. E a gente fica feliz, né, prof? Porque eu sempre digo assim, o nosso primeiro ministério é a nossa casa, né? Sempre. É o nosso lar. Sim. A gente poder ver os nossos filhos escolhendo fazer aquilo que é correto não tem preço, né? Verdade. É isso Não mesmo. tem preço. Prof, o bate-papo foi muito gostoso, né, Geisa? Foi muito. Mas a gente precisa encerrar. O professor Harrison é uma pessoa que tem uma agenda muito lotada, né? Viaja e ele deu uma passadinha aqui para nos atender. Prof, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os pais que nos assistem, né? Você falasse assim do seu coração, né?
É um momento de celebração, de gratidão, né? Nós estamos aí celebrando esses 70 anos e para nós é um privilégio fazer parte dessa história, tanto eu quanto a professora Geisa, né? Deus nos chamou para esse momento e a gente é grata por isso. Primeira gratidão a vocês por esse momento. Obrigado, professora Geisa, obrigado, professora Elisângela, professora Vanessa, que intermediou esse momento também. Gratidão por esse momento, foi muito gostoso estar aqui. Obrigado pelo carinho aqui. Elas foram muito carinhosas comigo. Então, muito obrigado mesmo, gratidão aí à Associação Norte Paranaense. Os meus parabéns à grande cidade e às lindas escolas de Maringá. Celebra 70 anos a educação adventista, não é isso? Educação adventista, é isso aí. A escola teve um desdobramento de 25 anos, mas Isso a educação mesmo. adventista está há 70 anos aqui. Somos um só, não é Sim. isso? E nós somos um time, né, prof? Exato. Nós dividimos professores, É isso mesmo. nós dividimos funcionários, né? Temos É o mesmo isso. propósito, o mesmo objetivo. Então nós todos celebramos os 70 anos Exatamente. aqui em Maringá e nós louvamos a Deus por esses 70 anos. Mas a nossa gratidão especial a você, pai, a você, aluno, porque os alunos nos escolhem hoje, né? E Exatamente. nós louvamos a Deus por isso. Nós deixamos aqui assim, não apenas a nossa gratidão, mas o nosso desejo sincero que Deus possa trabalhar de maneira intensa dentro do seu lar, da sua casa, né? Que os nossos alunos possam ser impactados por Deus e possam levar esse mesmo Deus que eles encontram nas nossas escolas, que é o nosso intuito, levarem para dentro de suas casas e também para o seu dia a dia, fora das suas casas, né? Na sociedade onde eles vivem. Nossa imensa gratidão, nosso desejo é que Deus os abençoe e continue conduzindo a vida de vocês. E que vocês possam, junto com a educação adventista, proclamar esse amor que é sem palavras de Deus por cada um de nós. Que Deus os abençoe muito, obrigado pela confiança e vamos nos encontrar por aí, com certeza, agora também celebrando e logo ali em 2026. É isso aí. Obrigado você que ficou conosco, né? Estamos encerrando aí o primeiro episódio do nosso talk show, tá bom? Nós teremos 7 celebrando, cada um celebrando 10 anos da educação adventista aqui, com pessoas ilustres que fazem parte da educação adventista e dessa história. Obrigado para você que nos acompanha, que Deus continue te abençoando. Até mais, né, prof? Até mais, que Deus abençoe a cada um de vocês e não perca os próximos episódios. Tchau, tchau.